Pessoas que me assistem, sejam bem-vindos a mais um de nossos vídeos. Sou Ícaro Castro e hoje falaremos sobre a influência da tradução na expressão gênica. E para não perder o costume, segue o fio. Eu só quero que vocês lembrem, em aulas passadas, sobre o dogma central da biologia. Nós, primeiramente, lembramos que o DNA ele se replica, ou ele forma um RNA mensageiro, no caso, um gene. Um gene forma um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele sai do núcleo, ou do nucleóide, no caso de procariontes, e ele segue até um ribossomo. E no ribossomo, ele faz o processo de tradução. Então, como é que a tradução afeta a expressão gênica? Entendam uma coisa, a expressão gênica, ela se refere à quantidade de moléculas, de proteínas que o mesmo gene pode gerar. Por exemplo, o gene A, nesse caso aqui, ele está produzindo 25 proteínas. Já o gene B, nesse momento, está produzindo somente uma proteína. Então, veja que são genes que têm as mesmas condições, mas que se expressam de forma diferente. Isso vai de acordo com o que o organismo precisa. Nesse caso, com certeza, o organismo, naquele momento, está precisando muito mais dessa proteína A do que dessa proteína B. Então, como é que a tradução ela influencia na expressão gênica? Uma molécula de RNA mensageiro, como está aqui, pode, por exemplo, ser traduzida uma única vez formando uma única proteína. Mas também uma molécula de RNA mensageiro pode ser traduzida por vários ribossomos. Por exemplo, essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 ribossomos que estão traduzindo esse RNA mensageiro. Ou seja, só aqui, nessa molécula, nós vamos ter a formação de 13 proteínas, de um único RNA mensageiro. Então, quando tu tem vários ribossomos traduzindo um único RNA mensageiro, tu vai chamar isso aqui de um polirribossomo, ok? Então, eu venho batendo na tecla que há muito tempo que o retículo endoplasmático rugoso não é o local onde se encontram os ribossomos inicialmente, e sim no citoplasma. A tradução tem início no citoplasma ali no citosol, não no retículo endoplasmático rugoso. Então veja, vamos começar lá no citoplasma, no citosol, e depois o ribossomo ele vai continuar lá ou ele vai migrar para outro local. Exemplo, nós temos dois tipos de tradução, que é feita por translocação pós-traducional ou translocação co-traducional. O que seria a translocação pós-traducional? É o movimento da proteína depois que ela é produzida. Então, acontece a tradução onde no citoplasma, ok? Lá que acontece o início da tradução. E depois que a proteína é formada pelo ribossomo, ela segue para o seu destino, que pode ser, por exemplo, para a mitocôndria, ela pode ir para o cloroplasto, no caso das plantinhas, ela pode migrar para o núcleo ou para peroxissomos. Ok, então tá aqui. Isso é a translocação pós-traducional, ou seja, a proteína ela é produzida integralmente no citoplasma, certinho? No citosol, e posteriormente, ou seja, após a sua produção, ela pode migrar para mitocôndria, cloroplasto, núcleo ou
peroxissomos. Nós temos também a translocação cotraducional. Essa daqui, ó, é a que vai para o retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, essas proteínas, quando são formadas, elas têm um sinal que elas devem ser mandadas para o retículo endoplasmático rugoso. Então, nesse processo, o ribossomo ele vai juntamente com a proteína, ainda no momento da sua construção. Por isso que é cotraducional, porque a proteína está sendo traduzida e, ao mesmo tempo, já acontece a sua migração para o retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, os ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso, eles migraram diretamente do citosol e, posteriormente, foram para esse local, no tipo de translocação co-traducional, ok? Só quero que fique bem claro que nem toda proteína é formada no retículo endoplasmático rugoso. É somente algumas. Outras são formadas inteiramente no citosol, ok? Depois que a proteína é formada, somente é que ela vai ser enovelada e aí ter a função, porque lembrem, as proteínas elas têm uma função ligada à sua forma. Então é importante que a proteína seja formada, mas também inovelada. E esse inovelamento, para que ela mantenha sua forma tridimensional, ele só acontece após a sua tradução. Certo? Nós vimos aqui sobre tradução, vimos sobre expressão, mas, professor, até agora você não aplicou em nada esse seu conhecimento de tradução. Para que serve a gente saber isso? A gente saber os processos de traduções? Serve muito, de muitas formas, e eu vou trazer para vocês uma delas, que é através do conhecimento da ação de certos fármacos que vocês, inclusive, já usaram ou conhecem. Então, nós temos substâncias chamadas de antibióticos. O que são antibióticos? São compostos químicos com ação contra bactérias. Compostos químicos que têm ação contra bactérias. Ah, eu usei um antibiótico para matar um fungo. Então, o nome não é antibiótico. Antibiótico ele se refere a compostos que têm ação contra bactérias. Ah, mas usam a azitromicina, que é um antibiótico, para tratar o coronavírus, a Covid-19. Ok, mas a azitromicina ela é um antibiótico não porque trata o vírus, mas porque a sua função principal é atuar contra bactérias. Então, antibiótico se refere a bactérias. Antivirais a vírus e antifúngicos a fungos, ok? Então, como é que conhecer, por exemplo, a tradução, inclusive a sua parte mais íntima, a sua parte mais molecular, os seus efeitos, é importante para a indústria farmacêutica. Por exemplo, esse importante fármaco tetraciclina. Todo mundo já ouviu falar nesse fármaco, com certeza. O que é que ele faz? Bloqueia a ligação do aminocil tRNA ao sítio A do ribossomo. Lembra que eu falei para vocês que para ser formada a proteína vai ter que se ligar aqui, ó, entrar aqui um aminoácido, um RNAT com aminoácido e continuar a cadeia? Pois se tu toma a tetraciclina, a bactéria que está te atacando não consegue fazer essa ligação desse aminoácido ao sítio A do ribossomo. Se ela não consegue fazer isso, não vai conseguir produzir suas proteínas e ela vai morrer. Então veja aí o modo de ação de um antibiótico. Lembrando que eu vou primeiramente falar de antibióticos com ação somente contra bactérias, tá bom? Beleza, então a tetraciclina ela impede que entre aqui, ó, o RNAT com aminoácido, e se não entra no sítio A, não produz proteína.
e a bactériazinha vai morrer. Próximo, streptomicina. O que é que ela faz? Ela evita a transição da iniciação da tradução para extensão da cadeia, podendo também causar erros de decodificação. Então, beleza. A streptomicina, ela permite que a cadeia comece. Houve lá a formação do ribossomo e formou então aquele complexo de iniciação. Mas ela não consegue, a bactéria agora, não vai conseguir passar da iniciação para o alongamento. Por quê? Porque a streptomicina, ela impede esse passo. Se não consegue isso, não consegue produzir suas proteínas necessárias e a bactéria morre. Cloranfenicol, o que é que ele faz? Bloqueia a reação peptidiltransferase no ribossomo. Lembra da reação, ó? Aqui, a peptidiltransferase, ela vai juntar 2 aminoácidos, formando lá a cadeia peptídica. Então, se tu usa esse composto, o que é que ele vai fazer? Ele impede que essa enzima atue. Se a enzima não atua, os aminoácidos não se juntam. Se eles não se juntam, a proteína não é formada. Se a proteína não é formada, a bactéria também não vai conseguir sobreviver. Eritromicina, muito famoso, muito comum. Liga-se no canal de saída do ribossomo e inibe a extensão da cadeia. Então, ó, há um sítio de saída, ele se liga aqui e impede que, nesse caso aqui, ó, o sítio E, que é onde sai, ele impede que, ao sair, ao estar lá, haja um alongamento da cadeia, ok? Então, ele impede que haja uma extensão, porque ele prende o ribossomo. Rifampicina bloqueia a iniciação das cadeias de RNA por meio da ligação à RNA polimerase. Então, veja que problema. Esses aqui todos de cima atuaram na tradução. A rifampicina, ela atua na própria transcrição. Ela se liga à RNA polimerase e impede que haja transcrição. Se não há transcrição, não há RNA mensageiro. Se não há isso, não há, então, formação de proteínas vitais para a bactéria. E assim a bactéria morre. Então, aqui, ó, são fármacos ótimos para a gente tomar. Claro, tem que ser tomado por orientação médica. Mas por que eu disse isso? Porque eles só atacam bactérias. Entretanto, tem alguns outros que atacam bactérias, mas também podem inibir a síntese de seres eucariontes como nós. Por exemplo, a puromicina, ela causa liberação peptídica das cadeias, prematura das cadeias polipeptídicas em formação. Ou seja, a proteína está sendo formada e ela funciona como se fosse um códon de parada que causa a liberação da proteína antes do momento correto. Então, a proteína vai ser menor, não vai ser funcional, vai ter problemas, e aí, mesmo que ela seja formada, não vai servir porque não vai ser funcional. Ou podemos falar também sobre a actinomicina D. Ela se liga ao DNA e bloqueia o movimento da RNA polimerase. Então, essa daqui se liga à própria RNA polimerase e impede o seu trabalho. E essa daqui se liga ao DNA. Então, ao estar ligado ao DNA, a RNA polimerase não consegue avançar. É como se fosse uma barreira. Então, vejam aí como, por exemplo, a tradução, a expressão gênica, esse estudo desses mecanismos podem ser importantes na indústria de fármacos e antibióticos. Mas lembrando, aqui eu trouxe antibióticos que atuam somente na parte da transcrição, tradução e no próprio DNA. Mas existem outros fármacos que atuam na parede celular da bactéria, existem outros que podem atuar na movimentação dela, enfim. Então, vários fármacos diferentes atuam em locais diferentes da bactéria, ok? Espero que tenham gostado e até nossa próxima videoaula.